Muito bem, estamos aqui para uma explanação do pipeline de 5 estágios. Como é que ele vai funcionar para um programa exemplo. Essa primeira tela demonstra aí a separação dos estágios, com as interfaces no meio do caminho, entre cada um desses 5 estágios. Para ressaltar aí a diferença entre cada etapa, eu vou colocar aí os nomes das etapas nesses quadrados, esse retângulo cinza, e vamos salientar então a interface que existe entre cada um desses 5 momentos aí, Então, a primeira etapa do pipeline é a instruction fetch, que consiste na captura da instrução a ser executada e disponibilização dela na interface. O segundo estágio vai ser a leitura dos registradores envolvidos nessa instrução. Lembre que até esse momento eu não vou ter nenhuma computação propriamente dita sendo realizada. A computação vai acontecer no terceiro estágio, que é a ULA, Unidade Lógica Aritmética, onde são feitos os cálculos, sejam eles de aritmética simples ou cálculos lógicos ou qualquer outro tipo de cálculo que essa nossa arquitetura permitir. Do terceiro para o quarto estágio, então, feitos quaisquer cálculos que fossem necessários, nós vamos realizar a parte de acesso à memória. Se tiver que gravar algum dado na memória, se tiver que eventualmente ler algum dado da memória, vai ser na quarta etapa. E por fim, a última etapa, que vai ser a etapa de escrever nos registradores. Todo e qualquer cálculo que eu tenha feito, que vá guardar o dado em algum registrador, ou atualização de registrador baseado em valor de memória, vai ser nessa última etapa, na quinta etapa, que nós vamos fazer. Então, essas 5 etapas possuem ao todo 4 interfaces. Aqui eu apresento, então, o programa que eu vou rodar como exemplo, à sua esquerda, e os dados fictícios aí existentes na memória, das 4 posições que eu vou utilizar nesse meu programa. Bem, como vamos fazer então? Primeira etapa realizada, vai haver o carregamento aí da primeira instrução. No primeiro ciclo do relógio, vou carregar, e a instrução é uma instrução de memória que vai colocar no registrador R0 o conteúdo que está na posição de memória 1010. Ok, nada mais a fazer, vamos para o segundo ciclo do relógio. Essa instrução que foi chamada, que é o load R0, passa pelo estado de registrador sem fazer absolutamente nada. Afinal de contas, eu não estou usando nenhum valor do registrador. Pelo contrário, futuramente eu vou escrever um dado no registrador. E essa escrita vai acontecer lá no quinto estágio, não agora. Paralelo a isso, eu já carrego a segunda instrução, que é um outro load, para um registrador R1, chamando o valor de memória 1011. Próximo ciclo do relógio, a instrução, a primeira, o load R0, passa pela ULA sem fazer mais absolutamente nada, porque não é feito nenhum cálculo, apenas vai ser a leitura do valor na posição de memória e gravação desse valor no registrador. Então ele passa batido pela ULA. A segunda instrução passa para a interface entre o estágio 2 e 3, também sem nenhuma atividade feita, e eu chamo a terceira instrução, que é um outro load,
Até aí está tudo tranquilo. Não foi feito nada de muito importante aí nesse nosso pipeline. Vamos então para o quarto ciclo do relógio. Nesse momento, a instrução inicial, que é o load R0, passa para a etapa de memória, onde eu vou descobrir exatamente o valor dessa posição de memória 1010, tá? Que vai ser o valor 8, conforme a memória fictícia que eu tenho aqui. Então, a partir desse estágio de acesso à memória, eu continuo sabendo que o registrador a ser afetado é o R0 e que o valor que vai ser colocado lá, agora eu já sei, é o valor 8, tá aqui. Então, isso é o que eu anoto na interface entre o quarto e o quinto estágios. Ao mesmo tempo, eu passo a instrução que estava no estágio da ULA, né? Passa para diante, a que estava na parte de registradores também passa, sem fazer nada de muito importante. E aí a gente recebe a quarta instrução, que é um outro load. Esse vai ser o último load da sequência. Então, a partir daqui, vamos começar a colocar algumas coisas mais importantes e diferentes aí no funcionamento. Para chamar a atenção das consequências dessa primeira instrução e das demais, eu coloco aqui na extremidade inferior direita o meu banco de registradores até o registrador R5, que vão ser os que eu vou utilizar nesse meu pequeno exemplo, né? Então tá aqui o banco de registradores com valores desprezíveis, porque eu quero saber o que vai ser desses valores quando eu terminar o processamento, não quando eu começar. Então até o momento eu não escrevi nada nesses registradores. Qual vai ser o momento que eu vou escrever? Vai ser agora, porque eu cheguei na última etapa de gravar no registrador. Eu vou gravar o valor 8 no registrador qual? No registrador 0. Então, supostamente, no próximo ciclo de relógio, eu vou ter essa alteração. No registrador 0, o valor que vai aparecer é 8. Então, atualizei aqui, em negrito, por sinal, tá, o registrador R0 recebendo o valor 8. Paralelo a isso, eu descubro qual é o valor da posição 1011 na memória, que é o valor 3, e que vai ser atribuído ao registrador R1. Ok? Então, tá tudo certo. Esse valor no próximo estágio vai ser escrito na memória, no registrador. Lembra, o pipeline ele é muito criterioso. É uma coisa de cada vez. Então eu fatiei a execução em 5 etapas, e cada etapa faz somente aquilo que é atribuído a ela. Dessa forma, não é automático que esse valor acessado na memória imediatamente passe para o banco de registradores. Não, isso é feito em ciclos do relógio, que são as separações aí do pipeline que eu estou me propondo. Então, é esperado que só no próximo ciclo do relógio é que esse valor do R1 seja atualizado aqui nos registradores, com o valor 3. Então, é assim que a coisa funciona. Paralelo a isso, há a evolução dos outros loads aqui nos estágios intermediários, já preparando para as outras atribuições de valores. E entra no pipeline essa instrução aqui. Muita atenção a essa instrução. O que eu quero que ela faça? Ela vai colocar no registrador R4 o valor da soma de dois registradores, o R0 e R1. Nas instruções iniciais, eu quero que esses valores sejam os valores 8 e 3. Então, se tudo der certo, e vai dar, eu vou colocar ao final do processamento o valor 11
que é resultado da soma desses dois no registrador R4. Ok, é isso que é o comportamento esperado dessa instrução. Vejamos quais as condições para que esse comportamento realmente aconteça, se concretize aqui no nosso pipeline. Até o momento eu tenho apenas definido o valor aqui no campo de registradores, no banco de registradores, do primeiro registrador, o R0. É esse que eu tenho nesse momento, tá? E os demais, o outro R1 eu não tenho, e o R4 nem me interessa saber nesse momento. Então, agora a gente vai para a etapa de leitura dos registradores. Eu vou precisar ler os registradores quais? O R0 e o R1. É isso que faz essa etapa de leitura. Dei um shift aqui nas instruções só para caber mais do processamento. E eu coloco em vermelho a situação, que é complicada. Nessa iteração vai acontecer o valor do R1 se tornar 3. Nessa interação, não foi na anterior, né? Na anterior eu ainda tinha, vejam aí, o R0 definido, mas o R1 não estava definido. Mas é neste momento, nesse ciclo do relógio, desse ponto aqui, ao próximo ponto, é que eu preciso que esses valores R0 e R1 estejam aqui no meu banco de registradores. Eu vou fazer a leitura deles, eu tenho que ter eles aqui. Um deles está, mas o outro vai ter lixo. Pode ter alguma coisa, mas não é o que eu preciso que esteja lá com certeza, que é o valor 3. Então, nesse momento, eu chamo a atenção aqui, né, em vermelho, porque não é possível atribuir com certeza, saber com certeza o valor do R1. Então, essa instrução não está em condições de ser feita. Isso é grave. Não pode ser passado adiante esse ADD R4 no pipeline, porque o R1 está em processamento. Ao final desse ciclo de relógio, ele vai ser colocado aqui, ao final. Ou seja, isso está acontecendo agora, mas esse ADD-R4, ele teria que ter já os valores aqui. Ele não tem os dois. Tá entendido? Então, esse R1 está indefinido. Eu não posso prosseguir adiante. Eu tenho que, de alguma forma, travar o pipeline. Como é que eu vou fazer isso, minha gente? Eu tenho que travar esse pipeline. Não pode seguir adiante. Eu vou fazer isso introduzindo uma instrução chamada NOP. Tá? Não seguiu. Não vai seguir adiante. Tá? Então, esse cara aqui, eu vou substituir ele e vou dizer que não aconteceu. Tá? Eu bloqueei o pipeline. Está bloqueado. Então, isso se chama uma bolha. Tá? Eu vou colocar uma bolha para que ele bloqueie. Tá? Então, com essa bolha, agora sim, nesse próximo ciclo do pipeline, que eu estou reproduzindo nessa tela, né, tendo a bolha aqui no meio, nesse próximo ciclo, eu tenho listado aqui os registradores R0 e R1, tá, com o valor 3, que estava lá na situação anterior. Só que aqui, então, fica essa operação nula, passando adiante e garantindo que os resultados sejam coerentes. Nesse momento, eu passo a R3, descobrindo aí o valor de memória da posição 1101, que é o valor 1. E na última passagem aqui, né, o registrador R2 recebe o valor 2. Está tudo certo. Né? Então é feito uma bolha. Só que aí tem o outro problema, que eu quero inverter o resultado de R2.
Mas o R2 está sendo atualizado neste momento. E aí, será que não vai dar problema? Está atualizado, passa para lá, tem essa bolha, né? E na etapa seguinte, eu vou ter o acesso ao R2 de novo. Eu vou precisar do R2, tá? E esse cara vai me introduzir uma bolha. Mais uma, né? Então, aliás, desse momento aqui para cá, eu também vou ter esse problema. De fato, eu vou para o R, chamar o R2, mas o R2 está sendo atualizado agora. Então, na verdade, esse próximo ciclo aqui também é um NOP. E ao invés dessa instrução, eu vou chamar novamente R2. Nesse ciclo aqui, eu vou atualizar o valor do R3. E agora, na próxima passagem, eu já vou ter o R2 consolidado. Ou seja, a inversão aqui vai ser tranquila. Tá? Corrigindo a situação, eu gero uma outra bolha e vou passar adiante. Tá? Como é que isso se concretiza nos próximos passos? Tá? Eu tenho, na verdade, essa situação aqui. Reproduzida na tela de baixo. Tá? Então aqui entrou o NOT, ele vai ser resolvido, né? E aqui está prosseguindo a nossa bolha. E ao registrador R4 está sendo atribuído o valor 11, que é o resultado do ADD. Né? Então aqui entrou a bolha, foi resolvido a soma. Essa é uma parte importante da situação anterior aqui. Espera um pouquinho. Ó, a passagem do segundo para o terceiro estágio da instrução ADD. Então eu tenho os valores do R0, que é 8, tenho o valor do R1, que é 3, e eu vou processar a soma. A soma processada vai ser que valor? 8 mais 3, 11. E o registrador que eu quero atribuir esse valor é qual? Olha aqui a instrução, ADD-R4, né? Esse é o registrador. Então vai ser o R4 e eu vou colocar nele o valor 11. Isso que vai acontecer na sequência. Aqui gerou uma bolha e vamos prosseguir com o NOT. Agora entrou um NOT. Vai ser chamada essa outra instrução aqui. A bolha está se propagando, está andando, né? E aqui o R4, no estágio de memória, não precisa fazer nada, porque eu fiz um cálculo, né, que é a soma, e não vou fazer consulta memória. O cálculo vai ser anotado no banco de registradores, que é esse último estágio aqui. Então aqui eu anoto, ó, o R4 vai receber o valor 11. Tá? E eu já estou chamando aqui para o cálculo do R2, só que tem um problema, esse cara aqui vai sofrer a inversão aqui. Ele vai ser modificado por esse NOT. Então aqui nós vamos ter uma outra situação perigosa. Tá? Eu vou precisar inverter esse R2 e ele vai ser utilizado na próxima instrução. Então temos que tomar cuidado aqui. Então preciso corrigir aqui as situações.
Aqui é o NOT. Esse aqui foi um NOP. E esse ADD aqui gera outro NOP. E assim a coisa vai fluindo. Observa que a introdução desses NOP visa manter a consistência, a correção dos dados a serem utilizados, certo? No momento que eu liberei esse R2 aqui, é o momento que ele estava atualizado. Agora ele vai ser alterado, né? Eu coloquei aqui o valor em binário, tá? Invertido, de 2. 2 invertido, vem a ser esse valor binário, só para a gente entender. E aí essa função ADD, ela vai ter que esperar o quê? Esse cara passar para o próximo estágio e passar para o outro ainda para atualizar o valor ali do registrador. Tá? Então ela vai precisar gerar mais pelo menos duas bolhas, 2 NOPs aqui adiante, até que o R2 seja atualizado. Tá? E adiante, quando eu for buscar esse cara aqui, no último ADD, ele também vai gerar NOP. Por quê? Porque ele está sendo resolvido aqui, ele está sendo alterado na instrução anterior. E isso vai precisar ser processado para eu poder utilizar no segundo estágio, o valor atualizado do R2. Veja, em cada situação dessas que eu fiz, geração de pelo menos 2 bolhas, 2 NOPs. Mas e aí? Será que eu estou perdendo tanto assim com esses NOP? Olha, eu até posso perder, mas ainda assim o pipeline é melhor do que eu simplesmente esperar e executar toda a instrução para poder executar a próxima. Então, mesmo que eu esteja perdendo algum desempenho com essas referências seguidas ao R2, que na verdade é um problema do meu programa, que eu fiz ele de propósito, né, para estressar essa condição, mas mesmo assim eu ainda é mais vantajoso eu ter isso com o pipeline, porque por mais que eu esteja gerando os NOPs, pelo menos a instrução já tá aqui, já está pronta, já está preparada para entrar em execução. Do contrário, se eu não tivesse pipeline, esse NOT ele teria que percorrer todo o processamento para daí a próxima instrução entrar. Assim ela pelo menos já está ali na boca, né? Já pulou um passo para entrar em processamento. Isso que é o bacana do pipeline. Aqui eu expressei então um problema de atualização dos valores registradores, né? E eu espero que vocês tenham entendido um pouco melhor qual é a sequência de ações aqui que acontece. Veja que no load ele praticamente não faz nada no segundo e no terceiro estágios. Mas todas essas instruções fazem alguma coisa no primeiro estágio, que é a busca da instrução e dos dados que vão ser utilizados, né? Pelo menos os endereços, né? A parte de busca de valores nos registradores e a parte de cálculo, para essa aqui não acontece nada, mas aí vai fazer lá na memória e na atualização do registrador. Então o que o pipeline garante para nós é que eu tenha aqui a parte mais nobre do processamento, que é o cálculo de aritmético ou lógico, está no meio do pipeline.
Então, enquanto eu não faço o cálculo, eu já vou adiantando outras instruções que vão ser utilizadas na sequência. E, por outro lado, após feito o cálculo, eu libero essa unidade de processamento de cálculo, especificamente, né, a ULA, das atividades de guardar dados na memória, de guardar dados nos registradores, que são os estágios do pipeline na sequência. Então, já libero a parte de cálculo, de processamento matemático, e para que outra instrução faça uso dele, enquanto isso eu vou guardando dados. É óbvio que nesse exemplo aqui eu estressei uma condição problemática de uso do mesmo registrador, e aí fica o desafio para vocês pensarem na sequência de uma disciplina de arquitetura, como fazer para diminuir esse impacto, né? Como fazer para não precisar gerar tantas bolhas assim, tá? Isso vai ser motivo de reflexão, discussão em outras aulas, né? Por hora eu fico tranquilo aqui com o objetivo de explicar como é o processamento de instruções dentro de um pipeline de 5 estágios.